E é o que eu sempre digo, né? É muito melhor a gente fidelizar as nossas do que a gente conquistar cliente novo todos os dias. Então, se a gente tem X clientes, a gente sempre quer cliente novo, mas eu quero manter as minhas, né? Que eu acho que o profissional erra muito nisso, né? Então, hoje, o que eu busco na minha profissão? Realmente é satisfação, tá? Não é só dinheiro. Eu quero ver essa cliente feliz comigo. Eu quero que a cliente me olhe na rua e diga, essa é minha cabeleireira. Sabe? Essa é de benditas. É isso que eu batalho todo dia. E o que não fazer, eu acho que o que é mais difícil mesmo, que é uma coisa que a gente aprende todo dia quando a gente tem a gestão com as pessoas, é não levar para o coração algumas coisas. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, é o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado são a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Resultados. E o nosso time de hosts é formado por professores e empreendedores com mais de 10 anos de estrada. E aqui no Café a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre criar e gerenciar negócios com temas específicos e histórias empreendedoras. Então já aproveita para seguir o Café no @café_empreendedor. E para todo esse trabalho aqui nós sempre falamos em nome dos nossos parceiros. Aqui no Café a gente acredita que conexões movem negócios. E a Amazon é essa ponte, ela conecta o seu negócio a milhões de clientes no Brasil todo. Comece a vender hoje mesmo com a Amazon e impulsione o seu negócio. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG Gestão de Resultados, Projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do @fabrica.podcast. Então aproveita para seguir a turma aí no Instagram também. Fala, gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta no seu horário de preferência, na sua plataforma de preferência. Buenas, estamos aqui, mais um programa rumo aos 500. A Érica tá... eu tô só pelos 500 agora. Para quem nos escuta, a Érica já está com a data do ano que vem que nós vamos alcançar os 500 episódios. Vai ser por outubro? Mais ou menos por essa época do ano. Na contabilidade ali chega mais ou menos essa data. Por aí, é que às vezes a gente acaba indo a algum evento, gravando mais de um episódio, pode alterar a conta, mas a previsão é que mais ou menos daqui a um ano estaremos gravando o episódio número 500, que é um marco muito significativo. Se você está nos escutando, você pode ser um entrevistado nem se tu abriu ainda o teu negócio. Pode abrir o teu negócio e no ano que vem tu ser o nosso convidado número 500. Dá tempo. Que beleza. Muito bem, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje aqui, que é sobre a gestão de salões de beleza. E para falar sobre esse tema, nós chamamos ela, a nossa poderosa. Muito bem, gurizada, para falar sobre a gestão de salões de beleza, nós trouxemos ela, a nossa poderosa da semana, que é a Gisele Rocha, ela que é da Benditas. Gisele, seja muito bem-vinda ao que é o Café Empreendedor. E a gente sempre pede, antes de mais nada, né, que os nossos poderosos se apresentem brevemente. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Gi, né? Hoje todo mundo me conhece como Gi Benditas em função do salão, né? Eu digo que mudei um pouco o meu nome em função do meu negócio. Eu já tenho salão há 12 anos. Sempre quis ser cabeleireira. Quando eu fiz 16 anos, saí do ensino médio, eu pedi para minha mãe me pagar um curso de cabelo. Na época ela disse que eu teria que fazer faculdade, enfim. Eu acabei fazendo faculdade, acabei entrando em outro segmento. Trabalhei 16 anos como vendedora. Tive negócio próprio nesse meio tempo, quebrei o negócio próprio. E aí, quando por último eu estava como representante comercial, que eu tinha um tempinho um pouquinho mais livre, uma amiga me convidou para abrir um negócio. Como eu tinha prometido para mim que eu nunca mais ia ter negócio nenhum, né? Abri o negócio e pensei, vou abrir um negócio no segmento da beleza. Até porque a beleza sempre está em crescimento, né? Um negócio que a gente sempre diz que, mediante crise ou não, sempre acontece, né? Então, eu digo, tá aí, vou abrir meu negócio na área da beleza, vou fazer o curso de cabeleireira. Se eu for boa e eu gostar, eu largo a vendas, né? E foi o que eu fiz. Aí, aos 32 anos, eu mudei de profissão e cá estou nesse segmento há 12 anos. Abri como salão pequeno, né? Aluguei um espaço que dava na época, né? Eu e essa minha amiga. E o negócio foi crescendo com o passar dos anos, né? Então, eu me mudei para o endereço um pouco maior. Hoje eu tenho a minha sede própria.
Essa minha amiga que abriu o negócio comigo não faz mais parte do negócio, em função da escolha dela mesmo. Ela queria seguir no segmento dela. E comecei a trabalhar muito com a questão do cabelo. Hoje a gente tem outras coisas, né? Hoje trabalho muito forte também com mega, né? Todo mundo acabou me conhecendo em função das mechas. Fui me especializando, ampliando o negócio, botando novos segmentos dentro da área. E assim eu tô. Muito bem. Recuperem esse vídeo, para quem nos escuta nas plataformas, recuperem no YouTube. A gente muito pouco fala, né? Que a gente tá em todos os vídeos dos episódios lá no YouTube e olhem a cor do meu cabelo. Essa mulher é responsável por essa cor maravilhosa do meu cabelo. Há muito tempo a gente queria fazer uma pauta, assim, porque a gente fala aqui no Café Empreendedor, principalmente para empreendedores de micro, pequeno e médio porte, né? E a gente sabe que o composto dessas empresas muito passa por esse tipo de negócios no ramo da beleza, né? Uhum. E o salão de beleza, hoje, a gente até conversava antes de começar a gravar, temos a RBS aqui, a afiliada local da Globo, nos copiou, porque eles fizeram uma pauta exatamente sobre isso hoje, falando sobre o poder, né, do mercado da beleza para as economias locais, e acho que a gente foi muito feliz na fala quando ela falava, é um mercado que está sempre em crescimento. Né? As pessoas têm isso internalizado na nossa cultura e tudo mais, então acho que muito da dinâmica dos negócios locais passa por isso, né? Pelo dinheiro que entra e sai e circula, né, nesses estabelecimentos que estão dedicados para isso. Então acho que tem muita coisa legal para a gente falar hoje nesse episódio, seja para quem nos escuta e está colocando o seu olhar, a sua atenção, né, no gerenciamento do seu salão de beleza, ou seja, como o Vinícius dizia, para quem ainda vai abrir o seu negócio nesse um ano que tem pela frente e pode ser nosso convidado. Cara, eu quero que tu traga os números. Cara, eu ia trazer alguns números da beleza no Brasil muito interessantes. Vocês têm noção mais ou menos o que movimenta no ano o setor de belezas e cuidados pessoais no Brasil? Estaria um número assim? Não. 170 bilhões. Já é 170 bilhões de reais ao ano, um dado da BPEC. E tu tem noção mais ou menos de quantos salões de beleza tem registrados no Brasil? Olha. Muitos. É um número redondo, vou te facilitar. Que o Silvio Santos dava lá no programa dele. 1 milhão. 1 milhão. São 1 milhão de salões de beleza, né, formalizados, no Brasil. Formalizados. Significa que esse número na prática é muito maior. E que impactam aproximadamente 6 milhões de pessoas no Brasil com empregos diretos e indiretos. Só nesse ramo, né, de beleza e cuidados pessoais. Cara, são números significativo pra caramba. Fantásticos, né? E como a Gi comentava, tanto na crise quanto no normal, as pessoas se cuidam, né? É um mercado que ele vai acontecer de uma forma ou de outra. Pode se diminuir o ticket médio, de repente, que a pessoa consome. Até aqui ele traz um dado que eu queria ver se tu valida ou não, já que a gente está falando de alguns números, mas ele fala que mais ou menos que um cliente gasta, em média, no mesmo ticket médio de 120 a 150. Eu acho que até é um pouquinho maior esse ticket médio, maior, né? Com certeza é maior. Porque, claro, depende do tamanho e o que o salão oferece, né? Mas a gente lá que tem unha, que tem massagem, que tem depilação, que tem cabelo, é muita coisa, né? E normalmente a mulher nem contabiliza isso, né? Isso. Porque isso já faz parte da despesa fixa dela, que a gente diz, né? Então a gente brinca que ser mulher custa caro, né? Custa caro. Quanto é que tu gasta, Vinícius, quanto é que tu gasta em salão de beleza? Eu ia fazer essa pergunta. Eu vou dizer assim, ó, eu não gasto tanto, tá? Porque eu tenho uma permutinha lá. Permuta? Não é bem uma permuta, né? Enfim. Mas alguns acertos financeiros, mas sim, se tu botar aí tu gastaria, né? de barba e cabelo, vai tranquilo. Quase R$100 por mês, tranquilamente. Isso que eu gasto bem menos. É que, qual é a questão, né? A barba... Você não faz a barba. A barba... Eu faço. Pro meu corte, barba e cabelo dá 40 mil. É que a barba tem que fazer uma vez por semana, né? Vamos ver depois desse episódio ir pro ar, como é que vai ficar. Não, mas se tu pegar assim, é que eu não sou tão, mas pega um corretor de imóveis, um vendedor externo, alguém que cuida semanalmente, mas ele vai aparar o cabelo, se não toda semana, cada 2 semanas. E uma barba semanalmente. Cara, uma barba e cabelo hoje é 80, R$100. Se ele fizer isso 2 vezes no mês, já deu 200. Né? Cara, o ticket médio, se ele fizer a barba, bota aí mais 40 ou R$50 de barba, vai R$300 por mês. Não, e tem outra coisa também que a gente tem que pensar, né? Depende de quanto que tu gasta, esse gasto pra ti, né? Então tem a barbearia pequena e tem a barbearia que cobra um pouco mais. E vocês homens também estão que nem a gente, vocês também querem estar bem apresentáveis. Então,
A internet, a rede social faz isso conosco. Então, acaba que a gente realmente investe, a gente não gasta nisso, né? Eu tô rindo porque a minha tá marcada para as 18 horas de hoje, daí a gente tá falando aqui sobre cuidado e eu tô aqui barbudão, mas tá... Eu vou dar uma ajuda, eu vou puxar, vou trocar para outro foco aqui, embora... Não, só ia trazer existe um abismo entre o que o homem gasta e o que a mulher gasta. É inegável. Em cuidados pessoais e em cuidados, vou dizer assim, visuais. Eu não roupas sei. e afins. Eu acho que antigamente mudou, sim. acho que depende. Mudou muito. Não, mudou mas muito. olha, ainda é uma discrepância... Se tu pegar a quantidade de barbearia hoje que existe na cidade, tá começando a se equiparar com um salão de beleza. Cara, eu vou te dar Cresceu muito, uma né? informação, por exemplo. Trazer uma loja de moda masculina para um mix de shopping center é o maior desafio que uma rede de shopping vai ter. Isso em qualquer lugar, em São Paulo, em Pelotas, Porto Alegre. Então, tu inserir uma loja que venda produtos somente para o homem de roupa e afins ali, cara, é o maior desafio e tu fazer ela continuar dentro do mix. Mas de um shopping. pega esse exemplo do shopping Pelotas. Hoje tu tem um salão de beleza e uma barbearia. Tem um e um. Mas esse é o ponto, entendeu? Agora, olha o volume do que tu tem de lojas para as mulheres, claro, de não. produtos. Com certeza. Cara, é mas 90 que para aí, 10%. Quando sabe? tu fala de serviço, tu tá falando de mão de obra. E aí a gente tem uma outra conversa nessa história para pensar em shopping center. Tu achar gente para segurar a barbearia e Bah, tá salão louco. que queira trabalhar Sábado, no ritmo domingo. de shopping, né? Aham. Não, Mas vamos lá. e a barbearia ainda, o ticket é menor, né? Então, para ela estar dentro de um shopping, quanto cabelo ele não tem que cortar para Nossa conseguir Senhora. pagar a despesa, né? Exato. Mas eu queria voltar aqui, vou dar um direcionamento aqui para nossa conversa. Começamos pelo ticket médio, né, que não tem como fugir. Mas vamos voltar para a gênese desse tipo de negócio, né? Geralmente isso acontece porque não estou querendo postular uma regra, estou querendo trazer para reflexão aqui algo que é muito comum. Eu faço a minha unha bem, eu fiquei sem emprego, eu quero trabalhar com flexibilidade de horário, eu comecei a fazer unha para fora. Isso começou a crescer, aí a minha amiga já veio trabalhar comigo, aí a gente já viu que não dava mais para fazer em casa e a gente alugou uma sala, essa sala começou a ficar pequena e por aí vai. A gente sabe que muito dessa realidade, desse tipo de estabelecimento começa, né, em uma habilidade pessoal da pessoa fundadora. Eu sei fazer isso bem, a partir daquilo ali eu crio um negócio em torno. E aí a gente entra justamente nessa nossa pauta de hoje, né? Beleza. Alguém abriu a carteira, pagou, validou, a partir dali temos um negócio, então a partir dali temos questões de como gerenciar esse negócio. E eu acho que isso é que fica muito invisível quando a gente olha e conversa sobre isso. Como é que são os bastidores? O que é gerenciar no dia a dia um salão de beleza? Onde é que tem que estar o olho? Onde é que está o gargalo? O que funciona? Que horas a dona do salão descansa? Vamos lá. Quando tu me convidou para vir, eu brinquei com as gurias que trabalham comigo. Esse é o maior desafio, né? Eu digo, ser cabeleireira é fácil. Ser gestora, administradora é uma loucura. Assim, ó, eu faço tudo lá, né? Então, eu atendo todo dia, eu faço meu financeiro, eu faço meu balanço, eu compro os produtos, eu gerencio o meu estoque. Claro, eu tenho pessoas que me auxiliam, né? Mas a cabeça sempre é minha. É muito cansativo, né? É super compensador, porque é uma coisa que eu gosto muito, mas é bem difícil. E eu acho que hoje a maioria dos salões não crescem ou não duram em função dessa gestão mesmo, né? Então, posso falar isso por propriedade porque eu já tive um negócio que não deu certo, né? Eu acho que a maioria das pessoas pensam isso. Eu vou alugar um espaço e eu vou ter o meu salão. Mas a pessoa não sabe quanto é que custa o material. A pessoa não sabe o preço que vai cobrar. Além disso, eu também dou curso, tá? E uma das partes do meu curso é precificação. O profissional da área da beleza, eu não sei se porque é um profissional que normalmente não estudou, não fez uma faculdade, não se especializou, ele não sabe quanto custa. Ele não sabe comprar o produto que utiliza. E na nossa área, o nosso lucro, ele é muito pequeno. Então, quando eu brinco em não falar valores, é justamente isso. Quando tu olha o valor, ela fatura tudo isso, mas no final das contas, o que sobra pra gente é muito pouco, porque o nosso custo é muito alto. Então, isso é o mais difícil. É tu realmente conseguir organizar o teu negócio, sentar e pensar. Ou ainda assim, a gente vive num momento econômico onde está tudo muito difícil. Então, assim, hoje cabelo não está me dando, o que eu vou fazer? Foi aí que eu comecei a dar os cursos, foi aí que eu comecei a trabalhar com Mega Hair, foi aí que eu comecei a ver o meu negócio um pouco diferente, porque eu precisava, né, dar esse retorno financeiro para o negócio. Então, hoje, tu ser gestora, tu pensar, eu brinco que é como se a gente estivesse correndo uma maratona todos os dias, né? A gente não para nunca. Eu acho que em todos os segmentos deve ser assim, né? Então, tipo, tu vai para casa e tu tá pensando, bom, isso aqui hoje tá fraco, o que eu vou fazer amanhã? Vou comprar isso aqui com uma quantidade maior ou com preço melhor à vista para o meu serviço ter um custo menor. Então, é um pouco enlouquecedor. E esse fenômeno que tu comentou sobre quem é do meio não ter essa ciência de todas as entradas e saídas,
Eu também, na minha história, fui praticamente sócio, né, de um estabelecimento de beleza feminino. E é muito interessante. Essa aí eu não sabia, rapaz. Olha aí, Ele vai contar no episódio que Na verdade, o CNPJ sempre foi no meu nome, né? Que minha ex-esposa tinha, então, um espaço. E é muito interessante porque, como tu fala, e fazendo a correlação com a pesquisa que a Erika falou, mais de 60% dos estabelecimentos tem mais de 3 profissionais trabalhando. E eu acho que, puxando um pouquinho na memória de o que a gente passava lá atrás e trazendo essa tua fala, grande parte dessa mão de obra que tu precisa, né? Então vamos lá, geralmente tu tem uma manicure, uma pedicure que tu tem que trazer de fora, tem que ser um complementar ao serviço que geralmente a profissional que começa o salão, ela é uma excelente profissional, então ela é muito boa naquilo que ela faz, mas quando tu passa a ser gestora, tu tem que ter outras habilidades. E Exatamente. principalmente tempo na agenda, que é o que a gente mais correlaciona ali, que tu quer atender o máximo para ganhar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo tu tem que ter tempo para gerenciar o teu negócio. E aí, esses outros profissionais, que tu bota aqui, então, 3 profissionais, bota, sei lá, 2 manicures, pedicures, outra profissional de beleza ou de massagem, elas também fazem essa conta de quanto elas estão deixando de ganhar trabalhando para ti. E essa precificação e até essa relação de parceria para mim, acho que o maior desafio do gestor hoje de um salão, de um negócio de beleza, porque tudo que tu paga é pouco, né? Mas te custa muito caro. Porque se colocar todos os custos correlacionados, vamos lá. Também a gente atende, já fazem 4, 5 anos, e a gente atende uma rede de barbearia aqui na cidade, né? Uma das maiores redes que tem na cidade, que, vamos lá, se tu coloca um recepcionista para trabalhar, tu já tem que diluir esse custo entre todos os profissionais. Já começa a ficar caro. Por mais que tenha um dado aqui que fala que 40% hoje dos agendamentos já são online, a maioria ainda tem que ter uma pessoa por trás para estar gerenciando essa agenda. E, como a gente comentava, o lucro é pequeno. Então, se tu tem 8 horários, 10 horários por dia de atendimento, se tu não botou uma pessoa, já é 10%. Se teu lucro é 10%, tu já não lucrou esse dia. Não, e esse horário não volta mais, né? Não volta mais, exatamente. Passou. Tu não vende ele no futuro, né? Então, acho que essa gestão, né, das pessoas, principalmente nessa correlação que quando as pessoas não têm toda essa ciência, ela não faz a conta de quanto ela está ganhando, ela faz a conta de quanto ela deixa de ganhar. Então, o Leandro é meu funcionário, ele deixa 30%, vamos botar aí 30%, 40% para mim no salão, a conta dele, eu estou dando R$4.000 para o Vinícius. Ele não pensa que ele está ganhando 6 mil que ele deixaria de ganhar. E isso acaba sendo o maior fluxo dos profissionais, né? Porque eles acham assim, agir, sei lá, hoje a gente somos 8, né? Todas deixam um pouquinho, então eu vou botar um salão, vou fazer igual. Porém, as pessoas não fazem essa conta, né? E isso é muito importante, porque as gurias que trabalham, eu brinco, né? Se passou de 13 meses, fica comigo durante anos, eu consigo ter uma equipe muito boa. Mas durante esses 13 meses é justamente esse trabalho que a gente faz. Então, o Vinícius chega para fazer unha, eu coloco o Vinícius a me ajudar no cabelo, eu coloco daqui a pouco o Vinícius na minha recepção. Então, eu consigo diluir um custo daquela funcionária e eu consigo pagar mais para ela, né? Então, normalmente, não duvido que as gurias não façam essa conta, porque eu já perdi muita gente boa que ficou comigo durante anos e saiu e botou o seu salão. Mas eu tenho certeza que quando elas são a dona do salão delas, elas devem pensar, não é tão fácil como eu pensava. É que aí é que tá, né? De novo, vamos voltar para esse ponto. A pessoa acha só faz que a conta, né? Não, e porque ela tem o domínio técnico, tá? Não significa que ela tem propriedade para estar à frente de um salão, né? Converso muito isso. Meu noivo dá aula particular e eu digo, tu quer dar aula ou tu quer ser dono de sala? São coisas totalmente diferentes, né? E a questão do salão, muitas vezes acaba que... não é uma barreira de entrada baixa, porque tu montar uma estrutura não é uma coisa pequena ou pouca, né? Mas acaba que muitas vezes as pessoas conseguem fazer esse trânsito, sair, né, do lugar onde elas trabalham e abrir o seu próprio estabelecimento. Ou trabalhar atendendo cliente em casa, né? Hoje tem domicílio também. A pandemia fez muito isso, né? Muita profissional fechou seu salão e segue atendendo em casa porque deu certo. Mas as pessoas também não fazem a conta da despesa de ir e vir, né? E de tempo que se leva. Porque eu falo muito isso no salão, a Erika já deve ter ouvido. Tempo é dinheiro. E as pessoas não fazem isso. Então, assim, hoje quando eu falo nos cursos sobre precificação, tem profissional que diz, eu estou trabalhando de graça. Tá. Porque se tu for diluir aquele serviço que vai demorar 4, 5 horas, tu ganhou X dividido por 4, 5 vezes, é nada. E tu tá lidando com o cabelo, tu tá lidando com uma autoestima, tu acaba com a vida de uma mulher se tu acaba com o cabelo, né? Então, isso é muito complicado. Então, eu acho que existe muita coragem da pessoa querer empreender, né? O meu sonho é ter o meu salão. Então, quando aconteceu situações de funcionárias minhas sair e dizer, vou botar o meu salão, é o meu sonho, super válido.
Acho muito legal, né? Mas a conta ela tem que ser feita, né? E às vezes as pessoas me questionam, daqui a pouco tu vai para um espaço maior. Não sei se eu quero. Não sei se eu quero, por quê? Porque tu pode faturar X. Se tu for para um espaço que te custa o dobro, tu tem que faturar 2X. E aí tu tem que ter o dobro de profissional. E aí tu tem que ter o dobro de paciência, o dobro de tempo. Então, a gente deve fazer essa conta também, que é ruim, né? Porque a gente, como empreendedor, a gente quer só crescer, né? Tu não quer ficar igual, né? Pô, o legal da tua fala é essa visão do todo, né? Porque, vamos lá, é como tu falou, tipo, o empreendedor está sempre querendo aumentar o faturamento, o crescimento, tudo mais. Eu quero expandir, eu quero abrir mais uma e agora, tu conhecer bem os teus números e entender que, por exemplo, tu já tá, sei lá, chegou no ponto mais alto. Dali em diante, se tu for aumentar, tu precisa dobrar muito a tua capacidade produtiva, o volume de vendas, para daí fazer sentido tu começar a ganhar dinheiro de novo. Porque daqui a pouco tu ganha mais dinheiro atendendo menos, com menos incomodação. Falando um português bem claro, né? E é bem isso. Mas tu só consegue fazer isso conhecendo bem os teus números. Para mim, esse é o ponto, né? A importância disso. Que é um exemplo bem legal. Eu atendi um salão de beleza há muitos anos atrás. E eu lembro que uma das questões que a gente discutia muito é a questão de estoque. Né? O estoque de produtos, para quem presta serviço, ele é um dos lugares chaves para tu ganhar ou perder dinheiro. E eu lembro que elas trabalhavam com coloração. E aí, o profissional que não mede a quantidade de produto que vai em cada procedimento, e aí a gente está falando de funcionário, a gente está dizendo que são pessoas que vão começar a usar o teu estoque, vão começar a usar os teus produtos e que de repente tem um desperdício grande, ou como tu falou, não dá certo, vai lá e tem que refazer, ou a cliente pede para fazer de uma outra tonalidade, enfim. Só nessas brincadeiras do dia a dia, toda a tua margem vai para o espaço. Por mais que tu venda um serviço por 400, 500, R$1.000, o produto também é caro. São produtos que têm o seu alto valor. E aí, cara, sei lá, às vezes tu tem que usar 100 gramas, 50 gramas desse produto e tu usou 70, já é outra precificação. É 40% mais caro o teu custo. Então, e vamos lá, os produtos, para tu entregar um trabalho de qualidade, tu precisa ter um insumo de qualidade. Insumo de qualidade é caro. Na verdade, eu sempre digo assim, né? Na nossa área, é o maior erro do profissional, né? A gente, 50% é o produto, 50% é a tua incapacidade. Eu posso ser a melhor cabeleireira, se eu usar produto ruim, já era. Eu posso ser a pior cabeleireira, se eu usar produto bom, eu tenho um pouco de chance. Então, assim, o produto, ele anda muito junto. Só que o que acontece com a grande maioria dos salões? Quando ele vai fazer essa conta, eu não vou usar esse produto caro, né? Se tu já teve essa experiência, tu vai concordar comigo. E, às vezes, é o maior erro dos salões. Porque a pessoa está enforcada, a pessoa está precisando economizar, ela não se especializa, ela usa produto ruim, não vai dar certo, entende? Então, tu conseguir, assim, fazer o próprio profissional que trabalha contigo entender que ele precisa fazer curso para se aperfeiçoar e ser melhor, ele entender que ele tem que economizar na hora de fazer a matéria-prima, porque tu é a gestora, mas tu não consegue ficar olhando todo mundo o tempo inteiro. Então, tu conseguir ter isso na equipe é o mais difícil, assim. Então, hoje eu tenho, né, já tenho há muito tempo salão, as gurias estão há muitos anos comigo, mas é uma coisa que todo dia é uma construção, assim. Então, às vezes, é nos pequenos detalhes. Eu tô vendo lavar um cabelo, botou um monte de shampoo, gurias. Dá uma segurada. E não é por... não é mesquinho, não é mesquinho. Simplesmente não precisa. Não vai fazer diferença ou a mais. Exatamente. Né? E no final do mês, aquele pouquinho, eu poderia dar de bônus para ela. Que é o que eu faço muito, entende? Então, eu tenho uma semana super boa, eu digo, o Vinícius me ajudou um monte, eu vou dar um pouquinho pro Vinícius mais, entende? Porque de pouquinho em pouquinho a gente faz uma relação. Ele vai estar motivado para trabalhar, porque ele sabe que eu tô pagando a mais do que ele faz, entende? E eu também, eu prefiro pagar para ele do que daqui a pouco eu gastar com produto. Então, se tu consegue alinhar isso na tua equipe, tu consegue fazer fluir, entende? Mas é tudo uma construção e tudo uma paciência e um tempo, né? Deixa eu perguntar, aproveitando que a gente tá nesse enfoque. Hoje, quantos por cento do teu tempo, do teu dia, tu atua como profissional de beleza e quanto tu é gestora? Tu não vai te assustar? Não. Hoje eu trabalho em média de 10 a 12 horas como cabeleireira. Como profissional direto. Profissional. E eu passo o tempo inteiro pensando no meu negócio. Então, assim, se eu ter meu serviço contigo é 1 hora, eu tenho 10 minutos, 10 minutos eu tô ou fazendo alguma coisa do meu financeiro, ou respondendo algum fornecedor. E às vezes à noite também eu faço meu balanço. Então, assim, eu trabalho bastante. Mas no horário, vamos dizer assim, de funcionamento do teu salão, que tem as outras profissionais, tu não tem nenhum horário que tu é gestora 100% do tempo? Na verdade, é na segunda, que é o dia que a gente não abre o salão, né?
Então, segunda-feira, normalmente, que é o dia de folga de todo mundo, eu tô sempre ali fazendo na parte administrativa, né? E vocês trabalham segunda a sábado ou vai até domingo? Terça a sábado. Terça a sábado. De terça a sábado. Estou pensando aqui, como é que é a dinâmica no dia a dia da gestão dessas 8 pessoas? Tu tem alguma prática, assim, algum passo a passo durante a semana para fazer essa gestão da turma? Tu diz assim, a gente faz reunião, né? Uhum. A gente tenta fazer pelo menos uma semanal, ou quando acontece alguma coisa a gente marca de conversar. Eu tenho hoje a gente tem agenda online, né? Mas foi como o Vinícius disse, eu tenho uma profissional que além de manicure, ela também cuida da agenda, então ela tá lá no WhatsApp cuidando. E aí a gente tem a agenda aberta de todos os profissionais. Então aquela agenda ela vai se alimentando conforme vai passando o tempo, né? E cada uma cuida do seu horário. Então, a gente tem algumas práticas, né? Tipo assim, ó, eu não gosto que a cliente atrase comigo, eu não atraso com a cliente, e todo mundo se ajuda. Então, quando eu vejo que tá alguém... Se a Érica se atrasou, o que acontece? Pergunta pra Érica o que acontece quando a cliente se atrasa. Dá uma chamadinha. A Érica se atrasa. E aí acaba que pra funcionar tem que ser assim, pois né? É. Então, assim, ó, quando eu abri o salão, eu sou um pouco maniática, né? Então... Isso para mim era uma dificuldade como gestora, né? Então a cliente atrasava, eu não atendia. A cliente chegava 10, 15 minutos e eu mandava embora. E aí, assim na lata? Assim na lata. Então, assim, a gente brinca, né? As minhas clientes me chamam... E funciona. E aí eu me lembro que eu chegava em casa e dizia pro que hoje é meu marido, né? Que foi uma pessoa que me ajudou muito assim nesse crescimento. E ele dizia assim para mim, eu dizia, cara, eu não vou ter cliente nenhuma. E ele dizia, Gi, calma, tu vai ter as clientes que nem tu. Porque aquela cliente que não pode se atrasar, ela vai chegar no horário. E com o tempo tu vai ter essas clientes. E hoje a gente realmente tem essas clientes. Claro, tem clientes 5, 10 minutos? Tem. Mas aí, nesses 5, 10 minutos, olha... eu tava bem quietinha se me chamaram. Como eu faço muita loira, né? Eu faço 4, 5 mechas por dia. Aquela cliente que chegou atrasada 10 minutos, ela vai ser um pouco menos loira. E aí ela começa a sentir que ela está se prejudicando com o atraso dela. Então, acaba que funciona assim. O horário de término não muda, só muda o de início. Ah, o de término não. E faz diferença ali nessa numa hora, linha, 10 eu queria, minutos. Não, só ia dizer que outro desafio também dessa questão de agenda é a que não vai. É o que eu ia te perguntar, né? Pedir pra Gi comentar sobre essa questão da taxa de não comparecimento, que eu acho que para qualquer prestador de serviço, o agendamento que não foi efetivado é uma grande questão, né? Acho que compartilhar um pouco, dar uma dica para quem nos escuta sobre como gerenciar isso. O que acontece, assim, né? Eu tenho uma taxa de falta, onde a cliente paga ou 50% de serviço que ela faltou, ou uma taxa fixa que é de 50%. Sei lá, faltou numa mecha, a gente cobra 80%. Normalmente é 50% de serviço, tá? Só no caso da mecha, que é o valor maior, que a gente dá uma aliviada, na verdade. Mas a gente criou esse padrão. Então, assim, ó, tem clientes que não voltam mais. Se magoam com a taxa de falta, mas é o que eu digo para as gurias. A gente tem que ter maturidade no nosso negócio, que a gente entrega o melhor que a gente pode. Então, a gente também tem que exigir um pouco isso. E eu sempre brinco que quem criou a frase que o cliente sempre tem razão, não tinha cliente, né? Então, infelizmente, a gente às vezes tem que ser um pouco dura nesse quesito. Por quê? Para o negócio funcionar. Porque o meu horário não vai voltar mais. E eu perdi aquele horário. Sabe, tu falou nessa questão, né, do cliente sempre tem razão. Eu gosto de pensar que a gente também escolhe os clientes. A gente também demite os clientes. Exatamente. Então, daqui a pouco tem um cliente que tá meio tóxico, cara, não faz sentido pro nosso negócio, vai pro mercado aí, vai ser feliz. É que esse é um ponto que todo profissional de serviços passa, né? Tava olhando para ela, pensando, porque lá tem o dilema com a Lê também da questão dos pacientes, né? Psicólogo passa, enfim, todo profissional de serviço, ele tem esse dilema de como abordar essa questão, de como lidar com uma situação. Eu mesmo tenho clientes que eu vendo banco de horas. Tu marca uma reunião com o cliente não avisa, não vai, ou avisa muito em cima da hora, tu não consegue remanejar essa hora. E como tu disse, a hora passou. Nos salões de beleza isso é mais comum, né, de existir essa cobrança. Mas eu acho que é muito isso, é para valorização do profissional também. Aquele cliente tem que entender que aquele profissional ele é tão requisitado a ponto que ele teria alguém para colocar no lugar se a pessoa faltasse. Mas tem que avisar com antecedência. Então, a gente pede uma... Claro, tem algo, às vezes acontece caso, tipo, sei lá, a Érica não se atrasa nunca, não falta nunca. Faltou um dia, beleza, tu releva. Tu não vai ser assim, né, em tudo. Sim. Mas no contexto são as mesmas clientes sempre que fazem isso. Então, essas clientes não dá pra gente. E vocês, por quê? Qual é o tempo que pode avisar antes? A gente dá um prazo de 6 horas, mas a gente sabe que isso não é uma regra, né? Então, tipo assim, quando a cliente agenda mecha comigo, ela recebe lá uma mensagem que ela tem que chegar com 10 minutos de antecedência, que na verdade eu já utilizo esses 10 minutos contanto que ela vai atrasar os 10 para atender ela no horário. Atender mulher não é fácil. Então, a gente pede que seja desembarcado com antecedência. Aquela cliente que falta, eu cobro a taxa de falta. Bom, se a cliente se ofender, se chatear,
paciência. Mas tá tudo claro, ela sabe, ela tem essa informação já na marcação, né? E sabe o que é o mais engraçado? Quando as pessoas me indicam, as pessoas falam assim, ó, a minha cabeleireira é ótima, tá? Só que tu não pode te atrasar. Tu faz o que ela te disser que dá pra fazer, porque, tipo, se chegar um cabelo lá que não tem condições, eu não faço. E não tem dinheiro que pague, né? Porque eu digo, a mulher, ela quer muito. Mas se der errado, tu é culpada. Ela esqueceu de dizer que ela queria fazer aquilo. Então, tu fica com muita responsabilidade sobre o serviço. Ah, que interessante. Então, as clientes falam isso. Só que assim, não te atrasa com a Gi, não falta. Então, já virou até piada isso, né? Mas eu acho que é melhor a gente ser conhecido assim. Porque, pelo menos, tu consegue manter um padrão, com né? certeza. Se eu chego lá, eu digo, eu quero que tu corte meu cabelo assim, assado e pinte de rosa, se tu não... Se tu não dá um match com aquilo, se tu não acha que vai ficar bom... O que acontece? Te olhando assim... Tu teria um cabelo rosa? Acho que não. Eu Então, gostaria de ter cabelo já tá bom. Então a gente consegue fazer muito essa leitura. Quando a cliente chega lá, eu olho para ela, eu observo ela, eu vejo o jeito que ela se veste, o jeito que ela se porta, eu converso sempre esses 10, 15 minutos antes para saber com o que ela trabalha. Cara, se ela me pedir, tipo assim, acontece muito, tá? A loira chegar, querer ficar morena e a morena quer ficar 100% loira. Gente, não existe, né? Então... E aí? Eu vou fazer um pouco menos. Então, se ela Uma chegar transição. morena, claro, então assim, vai fazendo aos poucos, porque tu já vai te achar super loira. Ai, mas eu quero. Eu sempre brinco, Tipo, cuidado muda com da o que água pro você vinho, né? deseja, porque eu posso cumprir. Então, atender mulher é um pouco disso também. Então, quando a gente fala a gente não entrega só um serviço, a gente entrega uma expectativa, e o cabelo da gente é 50%. Então, pensa assim, ó, eu tenho esse cabelão, uso mega, né? Se tu imagina eu chegar e dizer, eu quero raspar a cabeça. Como é que eu vou me enxergar? Não tem nada a ver comigo. Então, a gente tem que ter também essa sensibilidade. Não é só a pessoa sentou na cadeira e tu fez tchau. Que a barbearia acaba fazendo isso. O cabelo cresce. Se tu fizer um corte hoje e tu não gostar, tu vai raspar a cabeça, mas que vem tá tudo certo. Cabelo feminino não dá, né? Pensa a Érica. Esse tempo ela chegou querendo cortar o cabelo pelo ombro. Eu digo, Érica, vamos conversar. Falei várias Só um vezes. pouquinho. Vamos conversar, tu tá bem. Eu já começo assim. Porque ela tem um cabelão há muito tempo. Ela vai se estranhar, entendeu? Não que ela não possa mudar radicalmente. É super legal. Mas ela tem que estar certa disso também, né? Legal. Outra pergunta também seguindo nessa linha, né? Captação de novos clientes. Acho que hoje vocês estão num outro estágio, né? Pela história que tu contou, isso deve funcionar de um determinado jeito. Então, vamos voltar a régua no tempo e vamos de novo pensar, né? O pessoal que está olhando para isso no seu negócio, né? O que a tua experiência te diz que funciona e o que não funciona na captação de clientes para salão? O que eu acho, assim, né? Voltando lá no passado, né? A minha mãe hoje diz, minha filha, se eu tivesse pago o curso de cabelo, hoje tu seria uma cabeleireira de tantos anos. Eu acho que ter trabalhado com vendas me deu uma bagagem muito grande. Eu acho que se eu tivesse feito o curso com 16 anos e tivesse feito hoje, como eu fiz com 32, eu seria outra profissional. E acho que é isso. Eu sempre, quando eu dou muito curso, eu falo muito isso. Eu acho que a gente, como cabeleireiro, a gente também é vendedor. A gente tem que vender o nosso serviço e a gente tem que se vender. Hoje a gente utiliza a rede social para fazer isso, né? Então, quando eu abri, eu usava muito o Facebook, né? O que eu dou como dica de todo profissional que quer crescer na área? Tem que estudar muito, fazer muito curso e mostrar que está fazendo isso, né? E ainda, quando a cliente chega lá no salão, eu sempre dou a palestrinha, como as clientes falam. Por quê? Porque eu tenho que saber o que tu usa no teu cabelo. Aí eu vou te vender um kit de home care, porque tu precisa usar um kit de home care profissional. Então, eu ser especializada e eu te dar essa segurança faz a gente crescer. Então, por mais que tu diga assim, Gi, tu tá num patamar, a gente segue conquistando cliente todo dia, né? Principalmente hoje eu que trabalho com Mega, que é o valor com o serviço agregado bem maior do que fazer uma mecha, por exemplo. Então, todo dia eu tô vendendo isso. E aí a rede social faz muito isso, né? Então, a gente acaba impulsionando, a gente acaba fazendo post, a gente acaba criando campanhas. Então, sempre em função disso, né? Para poder atrair cliente, né? Tu comentou agora uma coisa interessante. Vocês fazem venda também de produtos. Também. Isso representa 10, 20, 30% do faturamento hoje de vocês? Representa. Tem um valor bem significativo, em vários sentidos, né? Uma que aquela cliente vai estar com o cabelo legal para fazer uma química. Então, a chance de eu gastar o produto depois recuperando esse cabelo é bem menor, né? Então, a cliente precisa ter essa consciência que um kit de home care profissional não é só um kit de home care, é a saúde da qualidade do fio dela, com o passar dos anos, né? E a gente também consegue agregar bastante valor nisso. Porque o que acontece? A cliente vai lá fazer um cabelo comigo, ela vai gastar numa hidratação, mas ela vai levar um kit de home care. E às vezes o meu lucro é bem maior. É bem maior numa coisa que eu demorei 5 minutos. Para quem está nos escutando, eu fiz essa provocação porque eu acho que é interessante quem nos escuta. Às vezes tu pode ter uma empresa de serviço, mas que ganha também dinheiro com produto. E aí, também a capacitação do teu profissional, ela muda.
Eu digo isso porque na barbearia a gente trabalhava muito isso, assim, essa noção e principalmente oferecer. Né? Tu treinar o teu profissional para ele também enxergar esse outro lado. Ok, tu é um baita de um profissional de beleza, um cabeleireiro, mas tá aqui, ó. Complementa a tua renda. Faz o a mais, só que aí a gente volta para a questão de gestão. Tem que ter estoque, tem que comprar bem, tem que saber o prazo de comprar para chegar o produto. Não pode ficar sem. O segredo sempre é, para quem trabalha com estoque hoje, que a grande maioria dos cabeleireiros não fazem, né? A cabeleireiro faz mecha, tem um pote de pó descolorante. Gente, tu faz mecha, tu tem que ter 20, 30 pó descolorante no teu estoque. Por quê? Bem compradinho. Bem compradinho, de preferência à vista, em quantidade, em campanha promocional. Hoje eu sou educadora de uma marca também aqui, né? E eu dou curso para eles, enfim. E é isso que eu falo muito, né? Gente, incomoda o teu vendedor que vende produto. Compra a quantidade, sabe? Te organiza. O que os profissionais da área da beleza fazem? Eles compram um estoque pouco, eles compram parcelado, eles recebem aquele dinheiro, daquele valor, daquele serviço, que daqui a pouco uma mecha, sei lá, 400, 500 reais é meu. Não fazem essa conta, né? Então, aí que o pessoal começa a se desorganizar, né? Esse é o maior problema. Por isso que eu acho que no meu segmento difícil de crescer é justamente isso, né? A organização. Que as pessoas, de fato, não têm, né? Você estava falando, me chamou a atenção, assim, o processo. Né? Tu tem um processo bem definido, né? De primeiro chega a cliente, né? E entender ela. Eu só não entendi, por exemplo, se tu manda ela de volta para casa, olha, dá uma tratada nesse cabelo, falando eu, assim, a grosso modo. Nunca. Dá uma, enfim, e depois volta para finalizar, para poder preparar. Assim, tem o que acontece? Hoje tem vários profissionais que trabalham de vários jeitos, né? E eu digo, o jeito que tu trabalha e dá certo é o jeito correto, né? Então a gente tem que ter muito cuidado no meu segmento. Tem muita gente que acha que o correto é tu hidratar o cabelo e mandar a cliente embora. Só que se a Érica marcou uma mecha comigo, ou eu preciso fazer ela ir lá mostrar o cabelo dela antes, pra mim não perder esse horário. Sim. Porque tu vai perder 4, 5 horas do teu dia que tu não vai repor mais. 4, 5 horas leva Uma mecha. Uma mecha. Sento às 8 e eu juro que eu me esforço pra chegar às 8 e sair meio-dia. Tu sabe que Mas assim, com ó, o cabelo pronto pra qualquer coisa, né? eu hoje... Mechado, hidratado, prontíssimo. Pra te ter Cacheado, que essa moça gosta. Adoro. Eu tenho, assim, hoje uma logística, eu faço 4, 5 mechas por dia. Então, tu pensa 4, 5 mechas dentro de 4 horas, o que eu não tenho que fazer para conseguir atender todas as clientes. Aí é que tá o processo. Enquanto uma tá descansando, começa a outra. Tem todo... Claro, eu tenho uma equipe que me ajuda, né? Tipo, as gurias às vezes lavam, hidratam, finalizam, e assim a roda gira, né? Então, é por isso que tem que saber bem organizado. O que normalmente eu faço? Se a cliente não foi lá, eu não consegui ver o cabelo dela, não fiz um teste de mecha, ela chegou para fazer mecha e ela pediu para ficar super loira, aquele cabelo não tem condições, gente, eu faço nem que seja uma frente iluminada. Eu não mando ela embora. Sugiro uma mecha não tão clara e aí vem da minha conversa com ela, entendeu? Mas a cliente sentou na minha cadeira, ela vai fazer o serviço. Entende? Então, é nesse sentido que a gente precisa organizar o antes. Então, assim, hoje quando a cliente chama pelo WhatsApp, a gente manda uma ficha de anamnese, onde Olha eu pergunto aí. o que ela tem, o que ela faz do cabelo dela, como ele está, como ela gostaria. Se a cliente não consegue ir lá, eu já tenho um resumo da vida dela. Quando a cliente sentar na minha cadeira, eu já sei que ela está usando um shampoo que não pode para fazer mecha. Aí, de repente, eu vou pedir que ela chegue 10 minutos antes, eu vou lavar com o shampoo próprio já para preparar esse cabelo. Então, tu consegue, assim, ter uma logística, mas é uma organização, né? Pô, isso é legal. Era aí que eu queria chegar, né? O segredo do processo. Tá, a Érica, tu já conhece, beleza, segue o baile. Deixa crescer teu cabelinho. Vai Pô, lá fazer uns testes. eu já tive cabelo comprido. Pô, É. faz tempo. Mas acho legal de enxergar esse processo, porque, vamos lá, no dia a dia, talvez outras profissionais aí do mercado não façam isso. Vai só chegando e ali na hora vai vendo como é que faz, o que acontece, né? A grande maioria dos profissionais hoje, eles não têm uma especialização, né? Então, isso é uma coisa que é muito perigosa, assim. A gente passa arrumando cabelo de outros profissionais, né? Que é ruim, porque é só tu fazer um curso, é só tu especializar, é só tu... Gente, a internet tá aí. Hoje, olhar no YouTube, tu consegue ver qualquer informação de graça, né? Então, a gente tem muito recurso hoje. O profissional só não vai para frente porque ele, de fato, não quer. Porque não tem como não, né? E é isso, é tu conseguir organizar essa logística. E aí, as clientes como a Érica, ela vai poder concordar comigo ou não, as clientes estão vendo o nosso dia a dia. Então, a cliente se sente segura em estar naquele ambiente. Sim. Ela está vendo que a gente se preocupa, ela está vendo que a gente cobra horário, ela está vendo que a gente usa produto bom. Então, isso faz a gente também conquistar cliente todo dia, né? Então, a logística do negócio funciona muito bem, né? E tem uma questão de cliente de salão de beleza que... Inicialmente ele até pode fazer uma pesquisa, mas depois tu paga o preço que for. Vou perguntar pra Érica isso, mas É tu não deve de trocar. Tu não deve ter nem visto mais preço de mecha em lugar nenhum. Né? E não fui lá pelo preço, né? Eu tinha uma pessoa que fazia na cor do meu cabelo e aí ela saiu em licença maternidade e quando ela voltou ela não trabalhava mais com cabelo.
E aí ela se especializou só num tipo de serviço. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Aí eu perguntei pra uma amiga e ela me disse, vai na GI que tu não vai te arrepender. Eu só fui lá. E chega no horário. Não. Essa parte eu aprendi depois. Ai, eu sou terrível. Mas nessa linha, Gi, pensando, né, no mix de produtos e serviços, tem alguma coisa que vocês já tiveram lá no salão e recuaram porque no final das contas, como é que o Vinícius diz, a última linha não fechava? Então, o que eu tive no salão durante 8 anos, tá? Eu vendi roupa junto. Porque como eu sempre deixava uma parede, na minha cabeça eu pensava assim, gente, é uma parede que não tá me gerando nada, é como se fosse o kit de home care. A cliente vai lá, vai comprar e deu. Eu acabei desistindo por vários motivos. Um, porque era eu que ia comprar as roupas em São Paulo. Então, tu imagina, além de toda essa minha logística, eu ia a São Paulo. Hoje eu vou para comprar cabelo, mas é uma viagem mais rápida do que eu ficar andando com sacola para cima e para baixo e daqui a pouco acertando o gosto de cliente. O meu faturamento aumentou muito no valor bruto, então eu já entrei em outra classe de imposto. E aí eu acabava pagando imposto sobre o total, né? Então, não vale... Quando a gente faz a conta, eu vi que não valia a pena. Então, na verdade, o que acontecia? Eu tinha um faturamento super alto em função das roupas, que me gerava uma baita movimentação, mas no final das contas, meu lucro era muito pequeno. Né? Eu tinha que ter uma sala para guardar, põe roupa, troca roupa, etiqueta roupa, enfim. Aí eu acabei recuando. Hoje eu ainda tenho os biquínis que a gente vende, porque é super fácil, né? Tem calcinha. Acabo que agrego coisas pequenas que não me geram volume nem de movimentação de compra, nem de espaço. E é isso, foi a única coisa que eu parei, assim, né? O resto a gente só ampliou, em termos de serviço, né? Muito bem, gente. Encaminhando já para a finaleira, vamos para as últimas perguntas aí, né? Eu vou dar minha última e depois vocês dão. Tá, não, beleza, tem uma aqui. Sempre gosto de perguntar, né? O que tu demorou para aprender, mas depois que tu aprendeu, tu virou uma chave e nunca mais repetiu o erro, pensando nessa posição de gestão do salão? Então, vou te dizer o exemplo de gestão de negócio mesmo, tá? Quando eu quebrei por falta de administração, por imaturidade minha, assim, por não fazer todas essas contas que hoje eu faço. Então, assim, dali eu virei a chave. Eu achava que eu jamais ia conseguir ter negócio, porque eu fiquei um pouco traumatizada com o que eu vivi. Hoje eu percebo que foi um baita no aprendizado. Então, a gente brinca, né? Às vezes a gente precisa quebrar para mudar um pouco. Eu acho que é nesse sentido, assim. Hoje eu me acho super capacitada, me acho super... Eu acredito que a gente vai sempre evoluir, né? Mas eu acho que hoje eu consegui conquistar um espacinho, assim, que a margem de erro é bem menor, né? E pegando o gancho dessa geração Z, né? Que tá aí cada vez consumindo mais, já tá no mercado de trabalho e assim por diante. Tu enxerga um padrão de consumo um pouco diferente de clientes de outras gerações? Como é que é essa dinâmica? Ou tu só atende uma determinada geração? O que eu vou te dizer assim, tá? Eu atendo hoje tudo que é idade, tá? Desde a filha da cliente, que hoje ela é adolescente, eu atendi desde pequena, desde a avó da cliente, tá? Pessoas que eu prefiro atender e que eu prefiro contratar, tá? 35 mais. Pausa dramática. Por quê? Porque essa geração mais nova... Em termos de funcionários, não tem vínculo com nada, né? Gente, sem nenhuma ofensa, tá? Por favor, não é uma... A gente tá falando sobre visão de mundo. Exato, da tua experiência. Então, o que acontece? As pessoas mais novas, elas têm essa coisa da troca. Troca por preço, troca por urgência. Então, assim, ó, vou dar um exemplo. Uma mulher de 40 vai marcar horário comigo. Se ela tiver que marcar horário daqui a um mês pra frente, ela vai super esperar. A geração nova não espera. Eles querem pra ontem, é imediatismo, é na hora. Tem que ser mais barato. Se não ficar tão bom, ok que não ficou tão bom. Então, para mim, se eles são um pouco mais complicados, mas eu tenho bastante também, né? Mas hoje a média de idade das minhas clientes, a média é 42 anos. Perfeito. Porque eu trabalho hoje com um programa de fidelidade que ele me dá essas informações, né? Ah, legal. Vou para as minhas finais, então. Na verdade, é 2 em 1. Maior lição que tu aprendeu dentro do teu negócio, que tu fez e deu muito certo, assim, tipo, cara, isso aqui foi muito legal. E o contrário, o que tu experimentou que, isso não repito mais? O que acontece, assim, hoje a maior lição que eu vejo foi a função de eu começar a trabalhar com Mega, que era uma coisa que eu tinha resistência, tá? Foi assim, ó, eu tripliquei meu faturamento, tá? Então, hoje eu falo muito isso em curso, né? Que todos os profissionais pudessem trabalhar com isso, mesmo a gente tendo uma concorrência maior. Porque é uma coisa que te agrega valor, né? E coisas que eu não faço, que eu não faria mais... E qual era a tua barreira para não trabalhar? Justamente a qualidade do fio. Porque uma coisa que eu faço muito, tá? Eu não me prostituo por dinheiro. No sentido assim, ó, isso aqui vai me dar mais dinheiro, mas vai estragar o cabelo da minha cliente. E o Mega Hair até então era assim.
Ele estragava, cliente cada vez ficava com menos cabelo. E isso, pra mim, era uma coisa... Como é que eu vou trabalhar com uma coisa que eu não vou... Tipo assim, a Érica vai ser minha cliente por 5 anos. Depois eu vou perder a Érica como cliente. Porque no momento que ela se der conta que o cabelo dela tá ficando ruim... Sim. E é o que eu sempre digo, né? É muito melhor a gente fidelizar as nossas do que a gente conquistar cliente novo todos os dias. Então, se a gente tem X clientes... A gente sempre quer cliente novo, mas eu quero manter as minhas, né? Que eu acho que o profissional erra muito nisso, né? E aí que se desenvolveram técnicas, a coisa foi melhorando e eu ainda desenvolvi uma técnica em cima da que eu aprendi em São Paulo, que aí danifica menos ainda. Então, hoje as minhas clientes de Mega, 2, 3 anos elas tiram Mega, elas são tudo cabeluda, graças a Deus, obrigado, senhor. Então, veio muita cliente com cabelo danificado que a gente consegue entregar. Isso é a maior satisfação, tu ver cliente feliz com isso, né? Então, hoje, o que eu busco na minha profissão? Realmente é satisfação, tá? Não é só dinheiro. Eu quero ver essa cliente feliz comigo. Eu quero que a cliente me olhe na rua e diga, essa é minha cabeleireira. Sabe? Essa é de benditas. É isso que eu batalho todo dia. E o que não fazer, eu acho que o que é mais difícil mesmo, que é uma coisa que a gente aprende todo dia quando a gente tem a gestão com as pessoas, é não levar pro coração algumas coisas. Que é muito difícil. Ah, tá louco. Aquele rancor, aquela... Então, assim, antes eu achava que era uma coisa muito assim, sobre mim. A pessoa tá fazendo para me afrontar aquilo. E hoje eu percebo que é sobre ela. Então, sim, uma coisa que eu consegui, assim... Acho que a idade nos faz um pouco isso, né? E isso serve para tudo, né? Tanto para cliente quanto para funcionário. A quando a gente própria lida com questão pessoas. do horário, né? Quando eu corria cliente, eu dizia, cara, ela não tem a mínima consideração comigo. Só que não é comigo que ela não tem consideração. Ela se atrasa por ela, não tem nada a ver a Gisele. Então, quando tu começa... Assim, dividir as coisas, eu acho que a gente consegue viver um pouco melhor. Deve ter tido terapia nesse meio, né? Tem muito. E sigo fazendo eternamente. E deixa eu te perguntar, com essa dinâmica de trabalho gigantesca aí, o que tu abre mão e já abriu mão que ninguém vê? Eu acho assim, ó, eu nunca quis ser mãe, né? A Gisele cresceu para fazer dinheiro. Esse foi meu raciocínio como mulher, assim. Não fui mãe, não me arrependo, tá? Não me arrependo, não deu, assim, porque eu realmente achava que não dava tempo. Hoje, a Gisele faz esse trabalho de muita terapia, de conseguir viver um pouco mais a vida da Gisele. Porque a Gisele sempre foi um número. A Gisele sempre teve que faturar muito. A Gisele sempre quis ganhar dinheiro. Então, acho que isso seria um pouco, assim. Hoje, um pouco mais velha, eu consigo viajar mais. Aproveitar sabe? mais. Aproveitar mais a minha vida. Porque é isso, assim. A gente começa a se dar conta que é legal ganhar dinheiro. É legal tu juntar dinheiro, é legal tu fazer essas coisas, é legal tu adquirir as coisas. Mas o dia que eu morrer, né, não serviu pra nada. E ainda não vou nem ter pra quem deixar, né? Então, hoje eu consigo separar um pouco isso, assim. Eu acho que eu deixei muito a minha vida pessoal de lado, né? Não me arrependo de nenhuma caminhada que eu tenha feito. Eu acho que tudo foi uma construção e eu sou muito feliz com a vida que eu tenho. Mas hoje eu consigo aproveitar um pouco mais. Maravilha. Tudo bem. Vamos pros quadros, então? Ou... Senhora que tá no comando aí. Vamos lá? Então tá, vamos puxar os nossos quadros. Um dia a gente tem um quadro aqui que é o Outdoor do Empreendedor. A gente pede pros nossos poderosos deixar uma mensagem. Pode ser o arroba de quem? Ou então a placa bem... Eu gosto do outdoor mesmo, outdoor, eu não gosto raiz, 40x4, Avenida Paulista, o Brasil inteiro vendo. Que responsabilidade. Ou então um arroba de algum famoso aí, algum profissional da área, enfim. Mas enquanto vai pensando, eu vou puxar o outro quadro aqui, que é o... Só vamos ajudar. Não precisa ser autoral, tá? Pode ser uma outra coisa que tu goste também. Enfim, acha que merece espaço. Vamos puxar ele, então, o Gotas de Inspiração. Dê o que você tem. Pode servir mais do que você imagina. Esperando o tum-tum. Foi curto. Brincadeira. A frase foi, né, cirúrgica. O problema é falar o autor. Fala o primeiro e o último. Aí pula no meio. a curadoria de Martins Érica, né, que logo mais vai falar sobre o livro então do nosso estante empreendedor, me apertou. Eu vou falar só que é Henry. Pode ser? Henry, depois ela fala do... Longfellow, não é? Uma coisa assim? Longfellow. Mas o do meio é Wadsworth. Pula. Brincadeira. Henry W. Longfellow. Brincadeira. Então, dê o que você tem, pode servir mais do que você imagina. Baita frase. Baita frase. Da onde é essa frase, Érica Martins? Da nossa dica de leitura de hoje, né? Então, na estante do Café Empreendedor de hoje, a nossa dica de leitura é um livro intitulado Mostre Seu Trabalho,
10 maneiras de compartilhar sua criatividade e ser descoberto. Do Austin Kleon, que é o mesmo que fez aquele memorável Roube como um Artista, que foi um livrinho bastante viral, foi o primeiro dele. Na verdade, não foi o primeiro, ele tinha alguma coisa com poesias. Depois Tu trouxe aqui, né? Acho que o Roube como um Eu Artista. acho que Já sim. teve aqui, é o mesmo formatinho, assim, exato. Que também falava sobre estimular a criatividade. E esse aqui fala sobre como ser a pessoa de quem os outros roubam. Né, que ele fala sobre a importância. Ele vai dizer no início assim, toda vez que me pedem para ensinar autopromoção, eu fico bem desconfortável, porque não é muito o que eu gosto de fazer. Mas eu gosto de destacar a virtude que existe em tu compartilhar o teu trabalho com os outros nas redes, né? Na época de rede social fica bem mais fácil fazer isso. Né? Então ele vai fazer um convite e trazer um método ali, né? Pelo menos um passo a passo, para que as pessoas se coloquem mais nesse papel de compartilhar o que elas estão fazendo. Né, no sentido de que isso desdobrem depois te reconhecerem por conta daquilo, eventualmente tu virar uma autoridade, mas o convite para que o que tu tem, tu coloque na vitrine. E eu acho que vai muito, né? Acho que essa frase que foi escolhida por Gotas, ela sintetiza muito isso, né? E eu me lembro que uma vez, Vinícius, teve um programa que tu falou uma coisa parecida, que quando tu foi começar a trabalhar com consultoria, tu pensava assim, às vezes eu acho, né, que eu não sei tanto, mas eu vejo que para quem está contratando, aquilo é muito. Então, aquilo alimentou a dinâmica de eu começar a trabalhar com consultoria, né? Então, é bem nessa linha. Para a gente, daqui a pouco, para o nosso contexto, para o que a gente procuraria, não é tanto. Mas para quem está aprendendo as coisas que a gente já sabe, pode ser muito. Né? Então, esse livro é um convite para isso, né? A gente se colocar nesse papel de mostrar o nosso trabalho, e ele tenta, né, que isso seja de forma natural, porque ele vai fazer uma crítica muito grande à ideia da autopromoção, como eu dizia, mas a pauta é essa. Mostra o que tu tá fazendo, mostra os bastidores, mostra o que tu sabe, mostra o que tu gosta e observa depois o que deriva disso. Muito bem, baita dica de livro, 2017, da Rocco. No Brasil é da Rocco. Isso, aqui, e também 2017 aqui no Brasil. Tirinho curto, 215 páginas, mas assim, daquelas bem diagramadinhas. Não, e a página é curtinha, né? Ele é um livro menor. Mas não é livro de ler num tirão. Porque tu vai ler um capítulo e vai dar uma pensadinha, mas isso aqui tem alguma coisa. Vai dar uma marinada e depois volta pro... Essas pancadas. E essa que é a graça de ler, né? Não é assim, vou bater minha meta de leitura aí de 25 livros por ano, ou, enfim, tu realmente... A gente fez um bate-papo semana passada sobre o clube de leitura e nananã, né? E ficou aquilo na cabeça, tu aproveitar de fato o livro, entrar nele, né? Aprender, extrair dali, não dizer, não, eu já li esse. Tirar algo não dali, lembra nada dele. Não lembra nada, exatamente, né? Muito bem, então vamos lá, Gi. Dentro do outdoor, então, qual a frase que a Gi deixa aqui no café? Então, tem muita frase legal, né? Trazendo o gancho do que a Erika falou, né? A gente que é empreendedor e tal no negócio, a gente tem que estar sempre em construção. Mas eu acho que para mim são 2 palavras, disciplina e constância. Só isso. Eu acho que a gente, quando a gente pensa em ter um negócio, a gente precisa estudar muito sobre ele, entender muito o nosso negócio, né? E a gente tem que estar sempre em busca de um aprendizado, assim, sempre em busca de algo diferente do dia a dia, né? Acho que seria nesse sentido mesmo. Muito bem. Gente, muito obrigada pelo convite. Seu jabá, por favor. Onde é que acha Gisele? Onde é que acha Benditas? Então, vamos lá. O meu Instagram é de Benditas, né? O salão, ele fica aqui no Areal, né? Entre Vitor Russumano, entre a Ferreira Viana e a Domingos de Almeida. E é isso. Maravilha. Gi, agradecer a presença aqui, né? Por compartilhar a tua história, a história, né, do salão e a tua visão de gestão sobre esse tema. Vocês têm mais algum recado? Muito obrigada. Pausa dramática. Gente, muito obrigada de verdade, tá? Gostei muito. E qualquer coisa eu estou à disposição, até para o próprio pessoal do segmento, viu? Sempre que o pessoal... hoje o pessoal me chama bastante, assim, em função dos cursos. Tô aí. Maravilha. Perfeito. A gente que agradece aqui. E vamos encerrando, então, mais uma edição do Café. Lembrando, é claro, que aqui no Café a gente acredita em conexões que movem negócios. E a Amazon é essa ponte. Conecta o seu negócio a milhares de clientes em todo o Brasil. Comece a vender agora mesmo com a Amazon e impulsione o seu negócio. Também falamos aqui para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. E também, é claro, falamos para a VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando, é claro, que o café é gravado aqui direto do Fábrica de Podcast, então aproveita para seguir a turma no @fabrica.podcasts. Muito bem, gurizada, vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a próxima semana com mais café. Valeu!